Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys. Estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E os escolhidos da vez foram Transformers, isso mesmo, estamos inaugurando a nossa temporada 2026, vamos assim dizer, com Transformers, e estamos já trazendo 3 de uma vez aqui, porque eu acho que faz sentido, afinal estamos trazendo os Insecticons da linha Prime Wars, que é um período aí mais ou menos da trilogia de animações que nós tivemos a Combiner Wars, a Power of the Primes e a Titans Return. E aqui nós temos um exemplar de cada um deles saiu mais ou menos nessa época, são figuras aí de uns 10 anos atrás, por volta de 2016, mas que eu consegui adquirir aí no decorrer do ano passado. Queria fazer esse set aqui porque eu curto bastante os Insecticons, desde a infância, desde quando assisti o desenho clássico original lá, o G1, na infância, então curtia eles, então vi que seria uma oportunidade. Talvez essa escala que eles estão aqui encaixariam com as minhas demais figuras, então vamos dar uma olhada, vamos ver se compensa aí você também ter esses Insecticons aqui na sua coleção. A gente começa falando aqui das cartelinhas deles, são cartelinhas pequenas aqui, são figuras pequenas. A gente tem aqui uma cartelinha aqui por volta dos seus 23 centímetros aí, mais ou menos, são bem curtinhas, bem bonitas, inclusive aqui, ó, cada uma com uma arte. Aqui está o período, cada uma saiu separada. Essas figuras aqui, se eu não estou enganado, saíram num 3-pack, 3 figuras de uma vez, com uma diferença de coloração aí na tonalidade, mas aqui eles saíram separados. Eu não me lembro agora de cabeça se o 3-pack saiu primeiro e eles saíram depois, eram repaints das figuras do 3-pack, ou se elas saíram primeiro e saiu depois o 3-pack com repaint. Mas enfim, a gente tem aqui cada um deles na cartelinha aqui, ó. O Bombshell, aqui ele é da Combiner Wars. O Kickback, aqui ele é da Titans Return. E o Shrapnel, aqui ainda na época tinham mudado o nome dele, o nome original clássico é Shrapnel, aqui tinham mudado, acredito que a Hasbro tinha perdido os direitos, né? Mas enfim, aqui ele é da época Power of the Primes. Atrás nós temos aqui uma imagem mesmo da figura, no formato tanto de robô quanto da criatura que ele se transforma, e aqui quantos passos são necessários para transformar. O Shrapnel precisa de 10 passos para a gente transformá-lo. O Kickback precisa de 9 passos para ser transformado, e o Bombshell precisa de 8 passos. Então aqui o mais simples ao mais complexo aqui para ser transformado acabou ficando na ordem aqui, né? Mas com tudo isso colocado, vamos abrir essas figurinhas aqui, esses carinhas das suas cartelas, e ver como é que eles ficaram aqui nas suas versões Prime Wars. Então bora lá! Prontinho, aqui estão eles, os nossos amiguinhos, já libertos das suas embalagens para a gente ver os seus detalhes. São figuras pequenas, como eu disse, mas até não tão pequenas, eu achava até que fossem menores. A gente começa aqui vendo, por exemplo, a altura. Eles têm uma altura média aí, se você for considerar, não chega exatamente aos 10 centímetros. Se você for considerar aí a parte dos extras, né, os acessórios que eles têm aí, essa parte aqui do besouro, das asas e tal, aqui na parte de cima do Bombshell, aí eles podem chegar a 10 centímetros, mas estão por volta disso aí, uns 9,5 centímetros, 10 aproximadamente. São figurinhas bem pequenas mesmo, escala Legends. Antes de falarmos deles próprios, só comentar, todos eles vêm com manuais para você ver como é que você transforma, né? Você muda eles de forma. Os 3 vêm com manuais bem interessantes. O papel melhor aí no Bombshell, que vem um papel de uma qualidade melhor aqui, e a do Kickback e do Shrapnel, papelzinho simples mesmo, mas bem legalzinho. E vem também com cards, né? Americanos adoram cards colecionáveis, com artes muito bonitas deles.
cada um com um tema diferente aqui, que saíram em épocas diferentes, apesar da mesma linha, da mesma época lá, Prime Wars, né? O Bombshell aqui, por exemplo, ele não tem nada aqui na parte de trás. O Kickback tem aqui uma escala das habilidades dele, né, em termos de força, velocidade e tal. E o Shrapnel tem aqui uma característica dele, que inclusive ele rouba energão para ver os robôs definharem. E aqui tem a facção a qual ele pertence. Apesar de ser um Decepticon, ele também é um Insecticon. Curioso aqui que, não sei se erraram, o Shrapnel tá com o símbolo dos Autobots ao invés do símbolo dos Decepticons. Interessante. Mas então, vamos ver agora os nossos próprios robozinhos, ver os detalhes deles. Como eu disse no começo do vídeo, eu gosto demais dos Insecticons desde a infância. As facções, eles, os Constructicons e os Dinobots eram os meus preferidos. Essas subdivisões que Autobots e Decepticons tinham. E esses aqui me chamavam muita atenção, principalmente por conta do que eles se transformavam, não eram veículos, e pela coloração. Eu curto demais aí o tom que eles têm, preto, amarelo e roxo. Eu acho que combina super legal, mas curioso, olha só, quando a gente vê os três juntos aqui, talvez por terem saído em momentos distintos, não há uma padronização aqui do amarelo. A gente vê aqui que o Bombshell tem um tom de amarelo aqui, um pouquinho mais escuro, meio que indo para o dourado, assim, um dourado meio alaranjado. O Shrapnel tem um amarelo bem vivo aqui, bem claro. A gente nota aqui no peitoral, inclusive tem até um defeitinho de pintura aqui, uma raspadinha, veio de fábrica dessa forma. E o Kickback tem aqui um peito amarelo, translúcido inclusive, plástico, que a gente pode ver aqui. O fundo, inclusive, ele até pode ser aberto aqui, olha só que interessante, para ele guardar o energon que ele rouba dos outros, né? Bem bonitinho aqui. E uma coisa que a gente nota nas aparências deles também, eles seriam como se fossem formas um pouco mais aprimoradas, evoluídas aí das figuras G1 Vintage, né? Porque a gente vê aqui itens extras a mais aqui, por exemplo, essas partes de inseto aqui nos bracinhos deles. Aqui a asa do Kickback não fica exatamente sobre o ombro dele como era na figura Vintage, como a gente via na animação. Aqui o visor dele é bem pretinho, a cabeça bem pequena, as anteninhas aqui do gafanhoto, o símbolo dos Decepticons aqui no peito, mas tem vários detalhezinhos interessantes aqui, a pintura prata, bem legal aqui, a gente nota o que ele tem, inclusive escultura aqui nesse plástico translúcido amarelo das asas do gafanhoto, mas são translúcidas e tem esse aspecto de escultura de asa de inseto, mas a gente vê aqui que tem um aspecto mais tecnológico, porque os Insecticons, eles não são como os Beast Wars, não é para eles se disfarçarem de insetos de verdade. Eles se transformavam em insetos, mas insetos que a gente via que são máquinas. Eles não tinham a intenção de se disfarçar de um animal. A gente nota aqui, por exemplo, também no Shrapnel, a mesma coisa, a gente vê aqui, ó, por exemplo, as pernas do besouro aqui saindo dos antebraços dele. O padrão aqui, olha só que bonito aqui, tem um plástico aqui que a gente nota, ó. A gente vê aqui a pintura, ela dá um tom aqui conforme muda a iluminação, bem bonito, inclusive, esse tom que usaram aqui no Shrapnel. O que eu notei aqui, tanto no Kickback quanto no Shrapnel, as cabecinhas bem pequenas deles mesmo. Eu achei aqui, no final das contas, o Bombshell ficou, acho que um dos mais bonitos aqui que eu curti aqui. Não é até o meu Insecticon preferido, é o do meu filho até, o Bombshell. O meu preferido em geral é o Kickback, mas eu achei que o Bombshell tá o mais animação possível aqui nas questões de evolução da figura, né? Olha só que legal, ele tem detalhes de pintura, vermelho também, o dourado ficou bem bonito, inclusive, talvez se tivessem deixado esse padrão do Bombshell nos demais, ia ficar bem interessante. Aqui o rostinho dele, ele tem a cabeça maior aí comparado aos outros três, inclusive os olhos vermelhos. Bombshell, que era aquele que controlava outros robôs aí, utilizando a característica aqui que ele tinha dessa parte do besouro aqui, que ele conseguia controlar mentes de outros Transformers. Mas tá aí, interessante ver eles na forma de robô. Vamos passar agora na forma de inseto para a gente ver como é que eles ficaram. Então vamos lá.
E aí prontinho, aqui estão eles, nossos Insecticons transformados nos seus modos inseto, exatamente. Como vocês podem ver, como eu tinha comentado, não é como os Beast Wars em que eles pretendem se disfarçar dos animais em que se transformam. Aqui eles são insetos mecânicos mesmo, são insetos robóticos, como a gente pode ver. Eles não têm intenção de se disfarçarem dos insetos reais, né? Até porque eles eram gigantes, né? Comparados com os insetos de verdade. A gente tem aqui cada um deles transformado. O Bombshell e o Shrapnel são dois escaravelhos, são dois besouros, como a gente nota aqui. Acredito que são espécies comuns lá da fauna do Japão, quando as figuras vintage foram criadas, né? Até porque o brinquedo original era japonês. Então aqui nós temos um besouro rinoceronte, que é o Bombshell, e um besouro cervo, que é o Shrapnel. E por fim, o Kickback, que é um gafanhoto, um grasshopper. Acredito que seja até cosmopolita, acho que no mundo todo tem gafanhotos, né? E é bem bonitinho quando a gente olha aqui, né? Inclusive as asas aqui. Até entendo porque o Kickback foi colocado como um personagem aqui com o plástico translúcido, né? Combina bem aqui. As asas com certeza tinham que ser e aproveitaram, colocaram no peitoral dele também. Mas aqui estão eles transformados, acabam sendo figuras bem legais, bem interessantes. Não tem rodinhas nos pés como as figuras vintage, então aqui é para eles serem mais insetos mesmo do que veículos. Vamos falar agora das articulações dessas figuras. Como são 3 figuras distintas e saíram até em momentos distintos também na linha, tem algumas diferenças entre eles, vou demonstrando aqui para vocês, mas o básico a gente pode começar mostrando aqui pelo Bombshell. A gente nota aqui que ele tem essas articulações aqui no ombro, que pode se mover para o lado, pode girar 360 graus, por conta dessa ball joint aqui não é impossível, não é difícil, às vezes até desencaixar, mas é simples encaixe, não tem problema nenhum. A cabeça, pelo fato como ela é esculpida aqui, eu acho que nem se move, eu não consigo aqui, inclusive não dá nem para você alcançar aqui para mover a cabeça para os lados, se é que é possível, né? Ele tem articulação aqui também no cotovelo, pode dobrar, pode girar para os lados, tem articulação aqui na cintura, olha só, você consegue girar aqui, não é nem exatamente na cintura, né, mas entre o tórax e o abdômen, mas você consegue girar aqui, tem articulação aqui nas pernas junto ao quadril, pode abrir bastante as perninhas, pode ir com ela para frente, pode ir com ela para trás, tem corte na coxa aqui também, tem articulação no joelho que pode dobrar, e até um pouquinho para frente aqui também. A gente não vai ter corte de bota nem nada, porque tem as questões da transformação da figura também, não é verdade? Aqui no kickback a gente já consegue mover a cabeça dele para os lados, pode até subir e descer um pouquinho a cabeça, porque também faz parte da transformação. Ele não vai ter articulação aqui entre o tórax e o abdômen, na cintura, também por conta das questões dele se transformar, mas o básico que a gente viu no Bombshell, de poder mover o bracinho, girar também, dobrar, girar para os lados, aqui também no quadril, abrir, ir para frente, dobrar, basicamente o que a gente viu no Bombshell também. E aqui no Shrapnel fica um pouco difícil mover a cabeça dele, mas dá para você acessar, dá para girar para os lados aqui também. Ele também não vai ter articulação aqui entre o tórax e o abdômen, e o restante é bem básico aí, parecido com o que a gente viu no Bombshell também, né? Pode mover, pode dobrar joelhinho, ou seja, são figurinhas bem articuladas até, considerando a escala, considerando que se transformam. É como eu sempre falo, eu acho bem legal a engenharia de Transformers desde a linha Vintage, e conforme a linha foi evoluindo, são figuras articuladas que ainda conseguem ter essa action feature de se transformar. Eu curto pra caramba. Chegou aqui agora a nossa hora da comparação, e a gente começa aqui com uma figura contemporânea deles, o Brawn, também da mesma época, e a gente vê aqui algumas disparidades em termos de escala, né? Talvez o Brawn esteja pequeno demais, porque olha só, é para os Insecticons serem pequenos assim como o Bumblebee. O Brawn é para ser um pouquinho maior até do que o Bumblebee e Cliff Jumper, e aqui no caso, se era para os Insecticons serem do mesmo tamanho dos Minicars, aqui a gente tem umas diferencinhas. Apesar do Shrapnel ser menor que o Brawn aqui, né? Ele pode parecer maior por conta dessa parte aqui do besouro, mas aqui ele tá um pouquinho menor. Tudo bem, vá lá. Aqui o Kickback meio que regula de altura com o Brawn, e o Bombshell, olha só, parece até que é maior do que o Brawn, né?
aqui um do lado do outro, ficam até meio que do mesmo tamanho, talvez pelo Bombshell ser um pouco parrudo, mas a gente nota aqui um pouquinho maior, levemente maior aqui a altura da cabeça do Bombshell ao lado do Brown. Então, na mesma linha, pela Hasbro, os personagens até não estão exatamente na escala que a gente via na animação G1. E aqui o teste final, os Insecticons ao lado do Megatron Studio Series 86, uma figura fantástica que revisei ano passado. Vou deixar o card desse Megatron aqui também para vocês darem uma conferida. E olha só, até que não ficou tão ruim. É para os Insecticons serem tipo pestinhas, eles são pequenos mesmo, seriam equivalente aos minicars aí nos Decepticons, né? Mas aqui eles estão por volta aqui, ó, chegam por volta do meio da coxa do Megatron aqui, são bem pequenos. Eu imaginava que eles iam ser pequenos mesmo, mas eu achava até que iam ser bem menores. Até que eu gostei do comparativo com a escala aqui, viu? Não achei que ficou tão fora não. Acho que vão ficar aqui juntos desse Megatron mesmo, na meia facção aí dos Decepticons na coleção. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do trio de Insecticons Legends Class da Prime Wars, que a gente pode chamar assim essa linha, né? Da Hasbro. São figurinhas pequenas, como a gente disse desde o início do vídeo, mas que tem vários detalhes, são bem bonitinhas aqui. A gente vê um detalhamento, olha só, a escultura e tudo mais que eles possuem, pintura e tal. Infelizmente não vem com acessórios, não vem com suas armas laser que na animação eles tinham. São recriações das figuras G1 Vintage, né? Então elas não são exatamente aquelas, nem se parecem com o desenho animado. Foi um novo conceito aqui, um novo design para os personagens. Ficaram até um pouco mais insetos do que a gente tinha antes, que eles eram mais aparência de robô até. Agora a gente vê as partes de inseto muito mais evidentes neles aí, mesmo quando estão na forma de robô. Mas que gostei pra caramba, viu? A escala me surpreendeu. Achei que eles iam ser pequenos demais, mas até que dá para encaixar eles no meio da coleção na escala que tem hoje aqui em dia. Mas vou dizer para vocês, curti o fato de serem pequenos. Ficou considerando aqui a possibilidade talvez de reduzir a escala, até por conta de espaço e preço também, né? As figuras menores são baratinhas, foi o caso desses Insecticons aqui. Paguei super baratinho cada um deles, dinheiro que hoje em dia você não paga em figura, né, nem das mais simplesinhas de todas aí, se você vê no mercado. São figuras antigas, tem que dar uma garimpada aí se você se interessou, se você está querendo colecionar Transformers, se você ainda não tem os Insecticons, recomendo sim, dá uma garimpada aí, seja com um colecionador que esteja vendendo as figuras que tinha, porque hoje em dia já tem figuras mais recentes deles, né? A Blockista está fazendo com versões bem próximas do que a gente tem no desenho animado, né? A própria Hasbro tem hoje em dia na sua linha aí Legacy, que são compatíveis com os Studio Series, então eles são maiores que esses aqui, mas no geral eu achei que ficaram até que compatíveis aí. Vou mantê-los aqui por enquanto junto dos meus, enquanto eu vou revendo aí como é que eu vou fazer com a questão de escalas. É difícil bater escalas, especialmente de linhas e fabricantes diferentes quando a gente coleciona Transformers, mas acaba sendo um hábito, um hobby divertido também, que aí você fica tentando montar a melhor configuração. Então, com certeza, figurinhas recomendadas aí do Classic Edition Toys, pra gente começar bem o ano com figurinhas interessantes e baratinhas, hein? Isso que é o mais legal. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeo reviews de figuras de ação toda semana aqui no canal. Então, se você curte figuras de ação, curte colecionismo, quer saber mais às vezes sobre algumas figuras, algumas linhas, a gente tem de várias linhas aqui. A gente fala de Mestres do Universo, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Tartarugas Ninja, Transformers, G.I. Joe, enfim, o que você curtir, com certeza acredito que vai encontrar aqui no nosso canal. E, além de se inscrever, vou pedir aí para você também deixar um joinha, deixar um comentário aqui, que é sempre legal trocar ideia com vocês, e compartilhar com seus amigos também, fazer o nosso canal conseguir alcançar um público cada vez maior e nos ajudar a crescer aqui dentro do YouTube, porque todas essas interações, como eu sempre comento, fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é legal, é interessante e que merece ser divulgado aqui dentro da plataforma, tá ok? Conto com a ajuda de vocês aí
para fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Vou ficando por aqui, agradecendo quem pôde nos assistir até esse momento, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!